Meus irmãos, agora os irmãos chegaram e temos a oportunidade para fazer uma mensagem para os irmãos nesta noite. Peço que os irmãos continuem orando por mim para que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, pois eu conheço minhas limitações e sei que sem Deus nada tem para falar aos irmãos, mas se os irmãos ficarem orando, Deus irá falar aos nossos corações. Peço que entendam isso, digam amém. Amém. Os irmãos, convido a todos a verem as nossas Bíblias, onde nós fizemos a leitura, se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e diante. Filipenses, capítulo 2. Gostaria de reforçar, obrigado, Deus abençoe. Reforçar apenas o versículo de número 5 ao versículo de número 7, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 11, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, assim como existem vários caminhos, mas só um leva ao céu, assim como existem várias portas, mas só uma é que conduz à vida, assim também é nas nossas vidas. Existem vários caminhos, vários percursos, mas o que devemos pensar é qual deles nos leva ao propósito de Deus. Quando a gente olha para a humanidade e vê como o pecado entrou na sua história, a gente pode se perguntar o porquê que Jesus ele quis sofrer pela humanidade. Ele, como Deus, como Criador, e nós como criatura, ele não tinha obrigação de sofrer, de padecer por nenhum de nós. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 vai dizer: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Aqui os estudiosos vão dizer, não é nada comprovado, que o versículo 1 é o resumo do que ia se tratar todo aquele capítulo. Eles acreditam que antes desse mundo ao qual nós habitamos, existia um outro mundo, e que por causa da queda de Lúcifer foi que destruiu. Veja aqui no versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 vai demonstrar que a terra estava sem forma e vazia. E o profeta Isaías vai dizer que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Então, os estudiosos acreditam que na primeira terra existiam os dinossauros, e quando a biologia vai explicar isso, que foi um meteoro que matou os dinossauros. Então, se realmente existia uma terra anteriormente, Deus permitiu que fosse destruída, mas não acabou por aí. O versículo de número 4 vai contar como foi a criação ou a restauração daquela terra que foi destruída por conta da queda de Lúcifer. E vai dizer: disse Deus, haja luz, e vai contar o processo da criação. Então veja, por que estou trazendo isso como uma introdução? Porque se essa teoria é de verdade, a gente pode entender da seguinte forma: se Deus teve poder para permitir que a terra fosse destruída uma vez, por que é que depois que Adão e Eva pecou, ele não permitiu que fosse destruída novamente? Observe
terra, Adão e Eva. Seria mais fácil para Deus, quando o homem pecou, ele ter exterminado o homem ali e ter feito outro casal, mas não. A Bíblia diz no livro de Gálatas que antes que Deus criasse a terra, ele já havia planejado algo para salvar o homem, caso se ele viesse a pecar, caso se ele viesse a perecer, que era Jesus Cristo. Observe que no princípio criou Deus os céus e depois criou a terra. Então, nesse intervalo de tempo, Deus já tinha um plano traçado para caso se o homem ao qual ele iria criar viesse a lhe desobedecer. Quando ele criou o homem e a mulher, ele disse: da árvore que está no meio do jardim, não comam do fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. O homem desobedeceu, e Deus, como de costume, foi se encontrar com o homem. Quando chegou e perguntou: Adão, aonde tu estás? E ele disse: eu me escondi porque estava nu. E quem te mostrou que tu estavas nu? Ele disse: a mulher que tu me deste. E a mulher, quando Deus foi dar a ela, disse: a serpente que estava no jardim. Veja que um ficou jogando a culpa para o outro. Aí Deus chama os três e dá uma sentença para os três e diz para o homem: agora você vai ter que trabalhar para você poder se alimentar. Para a mulher ele diz: você vai sofrer dores de parto. E para a serpente ele diz: você vai rastejar e vai comer o pó da terra. E para Satanás, que foi quem usou aquela serpente, ele diz: você vai ferir o calcanhar de um homem, mas ele, com o calcanhar ferido, vai esmagar a sua cabeça. Parafraseando em outras palavras, você, por um tempo, vai pensar que vai estar ganhando, vai pensar que vai estar na frente, mas quando você menos esperar, a sua queda também vai chegar. Assim como você derrubou a minha criação, eu também vou te derrubar dessa soberba ao qual você está tendo no seu coração. A Bíblia diz que o tempo passou-se, vieram os profetas, vieram os juízes, vieram os reis, e cada vez mais a humanidade ia se distanciando do seu Criador. Então, de repente, uma mulher gera um filho por nome de Jesus. Jesus passou 30 anos para se revelar ao mundo. Uma certa vez, quando João Batista estava batizando, Jesus apareceu naquela fila e ele disse na frente de todos: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos ali passaram a entender que aquele homem era o Messias que os profetas haviam prometido. Mas o porquê que Cristo ele veio a essa terra padecer e sofrer por nós? Cristo não devia nada ao diabo. Cristo não precisava morrer da pior morte que havia naquela época, que era a morte da crucificação. Ele poderia ter morrido de uma forma menos dolorosa, mas não. Era como se Cristo ele estivesse pensando: para salvar o homem, eu coloco uma dívida, eu coloco um propósito aqui. O homem só vai ser salvo se eu padecer, se eu sofrer, se eu sangrar. E o salmista, uma certa vez, ele disse que a redenção de uma alma era muito cara e somente um preço de sangue poderia remir, resgatar aquela alma. Então Cristo ele veio a este mundo sofrer, padecer, para que eu e você pudesse ter vida, pudesse adorá-lo, pudesse se relacionar com Ele, porque não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos comprados, que nós fomos resgatados, mas foi com o precioso sangue de Cristo, que morreu como cordeiro imaculado e incontaminado. Então nesta noite, qualquer acusação que o diabo queira colocar em sua mente, dizer que você não é digno de
Quando ele chegou para o profeta Jeremias, no capítulo 1, Jeremias estava estudando para ser sacerdote. Aí Deus aparece para ele e diz: olha, eu não tenho negócio com você para você ser sacerdote. E o que é que o Senhor tem para mim? Eu quero que você seja um profeta. Mas profeta sofre, profeta padece, profeta se doa para o povo, mas o povo, ao invés de abraçar, o povo escanteia, o povo faz com que ele morra, o povo rejeita os profetas de Deus. E tem mais, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Quando eu for abrir a minha boca, as pessoas não vão dar crédito por causa da minha idade. Ele diz: Jeremias, ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Em outras palavras, o que eu tenho para a tua vida não foi decidido agora, eu não fui pego de surpresa, eu já tinha te escolhido desde a eternidade. Então eu quero te dizer que o caos que a tua vida está passando, o caos que a tua família está passando, o caos que a sociedade está sofrendo, não pegou Deus de surpresa, porque Deus sempre tem uma arma secreta para levantar em tempos de crise. E o Senhor está te dizendo: eu vou te mostrar o meu propósito em meio a essa tormenta. Você não está entendendo o porquê eu estou te conduzindo por este caminho, mas o Senhor está te dizendo: tem um propósito da minha parte. O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Então prefira acreditar mesmo sem entender, prefira abraçar mesmo sem entender, porque Deus não precisa explicar nada para mim, para você, porque muitas das vezes a gente pensa: o porquê que Deus está permitindo isso, o porquê que eu sofro, meu irmão, não, o porquê que para mim as coisas é mais estreita, o porquê que para as coisas chegar na minha mão eu tenho que sofrer, mas o Senhor está te dizendo: é porque você é diferente, eu te escolhi para algo maior. Existem vários caminhos, mas só é um que te conduz ao meu propósito. Em João capítulo 21, quando Jesus ressuscitou, Jesus chamou a Pedro, disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: por 3 vezes tu amava. Aí Cristo perdoou. Aí diz no capítulo 21 que ele saiu andando pela praia com Pedro e com João. Aí quando ele achou a oportunidade, ele disse para Pedro: Pedro, quando tu eras moço, tu andava por onde você queria, mas eu te digo uma coisa: quando tu estiveres velho, erguerão os teus braços e te levarão para onde você não queria ir. Aí João escreve: Jesus disse isso se referindo a qual morte Pedro iria de glorificar a Deus, que era a morte da crucificação. Aí Pedro olhou para João que estava perto e disse: mestre, e desse aqui, o que é que vai ser dele? Aí Jesus olhou para ele e disse: se eu quiser que esse fique até que eu volte, o que é que impede? Em outras palavras, Pedro, o que eu tenho para a tua vida, eu não tenho para a vida de João. Não foque na história, no processo do seu irmão, foque naquilo que eu estou te mostrando, naquilo que eu estou te revelando. Porque se você for querer olhar para João, você pode ficar com inveja e dizer: por que para João é mais fácil? Por que para João as coisas chegam de uma forma mais fácil? E para mim eu tenho que sofrer, para mim eu tenho que pregar. Eu prego cura, mas não vejo cura. Eu prego libertação,
Ele consegue pegar o céu com a mão, mas tem momento que a gente está que nem o profeta Elias, vai para dentro da caverna, não quer ver o rei, não quer ver a rainha, não quer ver ninguém, pede a Deus a morte. Deus me leva, porque não sou melhor do que os meus pais, mas eu louvo a Deus porque Deus, Ele é um Deus que trata com o crente na caverna. Deus não perde o seu projeto de vista. Aí quando o profeta estava dentro daquela caverna, o anjo chegou para ele e disse: coma pão e beba água, porque é muito comprido, ainda que será o caminho. Quando Jesus olhou para Pedro, e Pedro padecendo, Cristo ergueu as suas mãos, pegou a Pedro, e o interessante é que Cristo levou Pedro até o barco. Alguém poderia olhar para Pedro depois e ter dito: Pedro até teve fé, mas não teve decisão. Pedro até teve fé, mas não teve determinação para continuar andando, olhando para Cristo. Mas ninguém disse isso, sabe por quê? Porque apesar de Pedro ser falho, apesar de Pedro ser fraco, Pedro foi o único homem que teve a experiência que nenhum homem nunca teve. Me mostra na Bíblia alguém andando por cima das águas, não teve, mas um homem pecador, um homem falho, um homem analfabeto conseguiu andar sobre as leis da física. Sabe o que é isso? O Senhor está te dizendo: nas mãos de alguém você não tem valor, mas nas minhas mãos você é mais do que pode ser. Assim como uma flecha na mão do valente, vocês são nas minhas mãos. Alguém não entende porque eu estou me escondendo, mas o Senhor está te dizendo: chegou o tempo de eu te colocar no meu arco, e quando eu coloco no arco, ao invés de mandar para frente, eu puxo para trás. Mas quanto mais eu te puxo para trás, é porque eu quero que você vá longe. Então não se perturbe nesta noite se a tua vida está indo para trás. É Deus te dizendo: eu estou preparando o teu caminho para algo maior. E daqui a pouco o arqueiro puxa a flecha, coloca no arco e solta, e a flecha atinge o seu objetivo, atinge o seu propósito. Então entenda nesta noite: Cristo, Ele está consolando a tua vida aqui nesta noite para te dizer: eu não perdi o controle, eu estou preparando o arco, estou polindo a flecha, porque você ainda vai muito longe. Cristo sofreu, mas Ele foi exaltado. Cristo teve que sofrer para cumprir o propósito. E olha o resultado hoje aqui, eu e você. Já pensou se Cristo, quando estava carregando aquela cruz pesada por cima das suas feridas, os homens olhando para ele dizendo: esse homem é um blasfemo, esse homem merece a morte. Já pensou se Cristo tivesse jogado a cruz no chão e ter dito: chega, para mim já basta, vocês não merecem o meu amor, vocês não merecem o meu perdão? Onde é que você estaria nesta noite? Você estaria perdido, perdida. Mas porque ele suportou o processo, ele viveu o propósito. E o Senhor está te dizendo: suporte o processo para viver o propósito. Se você deixar a cruz, eu deixo, mas lá na frente você não vai poder ver as pessoas que eu vou alcançar através de você. Eu posso permitir que a cruz caia nos teus ombros hoje, mas sabe por que até agora eu não permiti que caísse? Porque eu marquei essa noite para te dizer: eu estou te conduzindo ao Calvário. Vou permitir que muitos zombem de você, vou permitir o desprezo bater na porta, vou permitir você andar sozinho, mas é porque eu tenho um propósito na tua vida. E eu vou encerrar contando um rápido testemunho com base na mensagem. Tinha um jovem que ele trabalhava em uma empresa e ele chegou para o seu patrão, que ele tinha muita intimidade, e ele disse para o seu patrão: mestre, eu queria conversar com o senhor. Ele disse: pois não, estou muito ocupado, mas fala, o que é que você quer? Eu estou me sentindo sem valor dentro dessa empresa. E ele disse: por que você está sentindo isso? É porque os meus colegas de trabalho não estão me valorizando como eu acho que deveria ser. Ele disse: meu filho, eu estou tão ocupado cuidando das coisas aqui, eu não tenho tempo para tratar com você sobre isso não. Aí aquele jovem ficou um pouco triste, e ele disse: vem cá, está vendo esse anel? Tirou o anel dele e disse: você vai na feira e vai procurar vender esse anel.
E uma coisa, não traga menos que uma moeda de ouro nesse anel. Está ouvindo? Estou ouvindo. Vá-se embora. Se você conseguir vender, eu arrumo um tempo para a gente conversar. O jovem chegou na feira, começou. Quem quer comprar? Quem quer comprar? Quem quer comprar? Um bocado de gente que vendo aquele anel brilhoso. Foi lá, perguntou quanto era. Ele disse: eu não quero menos que uma moeda de ouro. As pessoas começaram a rir dele. Ele disse: você é doido? Aonde é que você vai conseguir vender esse anel aqui por uma moeda de ouro? Esse anel vale 2 moedas de prata. Ele disse: não, eu só posso levar se for por uma moeda de ouro. O tempo passou-se, o dia foi embora, chegou a tarde, o jovem não conseguiu vender. Ele voltou para a empresa triste. Quando chegou lá, o patrão disse: e aí, conseguiu vender? Ele disse: consegui nada. Eu acho que nem o senhor sabe o valor desse anel. O senhor disse uma moeda de ouro, esse não vale isso tudo não. Ele disse: então faz o seguinte, vá lá no meu amigo, fulano de tal, e pergunte aí quanto é que vale um anel desse. Aí ele foi naqueles homens que vê o preço do ouro. Quando chegou lá, o homem pegou, examinou assim, disse: de quem é esse anel? Ele disse: é de fulano de tal. Ele disse: ah, eu conheço. Começou a olhar aquele anel e disse: olha, é o seguinte, ele quer esse anel para usar, quer o dinheiro de uma forma urgente. Ele disse: quer? Ele disse: olha, diga a ele que à vista eu só posso dar 58 moedas de ouro. Aí o jovem disse: como? Ele disse: não, eu sei que é pouco, eu sei que é pouco. Esse anel vale 80 moedas de ouro. Aquele jovem ficou sem entender. Aí voltou para o seu dono e disse: meu senhor, esse anel vale 80 moedas de ouro. Aí o dono pegou o anel, colocou no dedo e disse: não, você não vai vender não, o lugar dele é aqui. Aí disse: você entendeu a lição? O jovem disse: não, eu fiz. Nas mãos de pessoas erradas, elas nunca vão ver o valor que realmente você tem. Só nas mãos de alguém que consegue ver o seu potencial. De verdade é que ela vai saber o valor que você tem. Então nesta noite, não fique triste se alguém não está enxergando o seu valor, porque Cristo está te dizendo: eu sei o quanto você vale na minha mão, eu sei até onde você consegue ir, eu estou te preparando, te forjando para uma grande obra que eu tenho na tua vida.